Fala meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo bem diferente aqui, em que eu vou reagir a um vídeo do Rayan Santos, que é o maior sociólogo do Brasil e assim como eu, é pai de menina, autor de vários livros, fala vários idiomas e ainda estudou nos Estados Unidos. E esse tema é de alta relevância pra gente, pra todos os homens, porque ele fala sobre o tráfico de Tadalafila. Então vamos ao vídeo. Salve rapaziada, aqui é o Rayan Santos, direto da praia de Barceloneta, na Espanha, e hoje vamos falar sobre o melhor amigo do homem moderno, o melhor amigo do homem comedor, o Tadalafila. E eu vou ser muito sincero com você. Tenho aqui ele aqui, ó. Vou ser muito sincero com você. Assim como ele, eu também tenho aqui o meu Tadala aqui, né? Esse aqui não foi eu que usei, foi só pra gravar os vídeos, e eu concordo com ele. Tadalafila é o melhor amigo do homem moderno. Eu vejo isso diretamente no meu consultório, homem de todas as idades, homens mais jovens, mais idosos, que tomam, seja para tratar a disfunção erétil, seja para melhorar a performance, para melhorar a confiança. E assim como ele falou, meu pai costumava dizer que o uísque é o melhor amigo do homem, né, que é o cão engarrafado, a gente pode dizer que a Tadala é o cão encapsulado. Eu só tô gravando esse vídeo hoje porque são 7h14 da noite e eu não gravei nenhum vídeo. Quando eu não tenho criatividade, eu vou lá fazer um Rayan reage, reagir ao vídeo dos outros, ou eu leio notícia. Então, o dia de hoje, rapaziada, é a prova real e cabal dos struggles, Diferente dele que tava um dia de um bloqueio criativo, eu tô no contrário, eu tô muito animado, nunca fiz um vídeo desse, eu acho que Tadala é um tema de específico interesse aqui para nossa audiência e a gente vai se aprofundar em tudo que ele vai trazer pra gente. Desafios do produtor de conteúdo, porque, cara, domingo, a gente transou, nem todo dia a gente tá, com um peru durão pra gravar conteúdo, só que, fim de mês, eu tenho certas metas pessoais pra bater, então aqui estou de cara limpa, sendo muito honesto com você. Então nós vamos ler a seguinte notícia. Onda da Tadalafila. Venda ilegal no Rio chega às praias, a 8ª rua mais cool do mundo, a estádio e a casa de swing. Então, médico alerta que automedicação pode levar até a morte. Isso é verdade. Então a Tadalafila, quando utilizada de forma incorreta, pode ter desfechos fatais. Não é raro, não é comum, desculpa, é bem raro, porque ele é um medicamento seguro. Agora, se o sujeito já tiver uma doença cardíaca descompensada, um tipo de insuficiência cardíaca, ou até mesmo uma doença cardíaca oculta, o sujeito nunca foi no médico, está tomando por conta, às vezes o coração está ali por um fio, ele toma o medicamento, vai para o vamos ver, aumenta o débito cardíaco e isso pode gerar um evento cardiovascular agudo. Então, pode levar a uma morte sim. A prefeitura diz fazer fiscalização. Rapaziada, eu perguntei, eu sempre pergunto, né, nas farmácias, e é o remédio mais vendido. Vende mais do que a aspirina. Existem uns estudos levantados de 2024 mostrando quais são os remédios mais vendidos no Brasil por região e por categoria. Então, Tadalafila e o azulzinho, mas sobretudo a Tadala, está entre os 5 mais vendidos em todas as regiões do Brasil. Isso é verdade também. Não sei se é o mais vendido como ele diz, em algumas regiões sim, mas em todas as regiões em média é um dos top 5. Impressionante. O Tadalafila vende mais do que dipirona, Tilenol, remédio para dor de cabeça. Bom, vamos ler. Vende mais que remédio para pressão, remédio para diabetes, por aí vai. O pessoal diz que, não, eu tomo um Tadala de 5 todo dia pra me energizar, circular o sangue. Vamos ver aqui, ó. Bala, tá. Gente, isso aí é bobagem, tá? Então essa ideia de que você tomar a Tadala vai te energizar, vai melhorar o seu desempenho atlético, isso tudo é bobagem de academia. Esse medicamento ele é um vasodilatador, ele pode eventualmente melhorar o fluxo para o coração e para os pulmões, mas nunca foi demonstrado que ele traz de fato uma superioridade atlética para quem está tomando ele ou de alguma forma ficar mais energizado. Tadala. Na Ronaldo Quintela, Rua Carioca, eleita a rua, a 8ª mais cool do mundo em Botafogo, um vendedor ambulante anuncia a venda do remédio que mexe com a cabeça de homens das gerações X, Y, Z e de adolescentes a 70. Gente, aqui que tá o absurdo, né? Então, o sujeito, um ambulante vender esse remédio, isso sim é um tipo de tráfico, né? Então, esse é um medicamento que ele é tarja vermelha, ou seja, ele precisa, em teoria, de prescrição médica, mas não requer a retenção da receita. Então, isso favorece o consumo abusivo, porque você consegue encontrar facilmente aí nas farmácias, muitas vezes sem receita, porque nas farmácias eles não exigem a retenção, então é vendido de forma mais livre. Agora, sem dúvida, você comprar na farmácia, comprar na internet por aí é muito perigoso, tem que ter muito cuidado. Plus. A Tadalafila, medicamento indicado para tratamento da disfunção erétil, virou pílula de segurança para performar sexualmente ou mesmo para se mostrar ao mundo com pouca roupa, caralho. É isso aí, né? Então, a indicação do remédio, classicamente, é para tratar a disfunção erétil. Ele tem um efeito prioritário, preferencial em dilatar os vasos
dentro do seu amigão, relaxar o músculo para que fique mais fácil você ter e manter uma ereção. Agora ele falou uma coisa que é um fato, a gente observa na prática, apesar de não estar em bula. Por deixar o músculo interno mais relaxado, ele não serve para aumentar o tamanho do seu pau, só que ele melhora o relaxamento do músculo interno no estado flácido. Então ele ajuda, né, aquele sujeito que tem um pênis que é muito contraído quando está mole e se queixa disso, porque às vezes tem que tomar um banho, né, digamos, nos vestiários aí, no exército ou algum atleta. Então se ele tem uma queixa que o pênis fica muito contraído, a Tadala, por relaxar esse músculo, pode, como ele falou, melhorar o aspecto, o tamanho, o volume dele quando está mole. Mas isso é real, eu não sei vocês. Mas, porra, mulher nova, você não comeu ainda? O cara bota um comprimido debaixo da língua. Não é? Pra não fazer feio, não é? Porque o último homem que foi ali, ele tava aditivado. Então, é meio que um ciclo vicioso. Isso eu concordo, né? Então, como tá todo mundo usando Tadala, de certa forma a demanda, a definição do que é uma performance normal está aumentando. E isso gera uma pressão muito grande, uma pressão nos homens que vai acabar gerando uma ansiedade de performance. Ele fica mais preocupado. E é claro, toda primeira experiência com uma mulher é um teste, é uma situação de uma alta adrenalina, logo aumenta a chance de você falhar e é por isso que isso pode trazer efeitos negativos, porque os homens vão ficar cada vez mais dependentes daquele suporte que a Tadala pode trazer, né? Nos pontes gays em frente ao mar, cara, viado também toma, né? Pode crer. Homens tomam um comprimido horas antes de pisar na... o cara toma Tadalafila antes de ir pra praia, pra ficar com a sunga estufadona assim, é isso? Exatamente, foi o que eu falei. Isso aí é um efeito secundário de aumentar o volume, o pacote na sunga, muitos homens tomam. E, na verdade, não precisa você tomar só horas antes. O uso diário de 5mg, ele permite esse uso contínuo, que tem um efeito similar também em aumentar o volume quando ele está mole. Adolescentes e jovens usam em primeiros encontros, viu? Primeiro encontro. Ainda sem tanta intimidade com a parceira ou parceiro, para se sentirem mais seguros. Isso é muito normal. Isso aí até eu tô falando pra você que faço. E eu sou pica das galáxias, tá ligado? Tem outra parada que eu tenho 35 Eu não uso não, hein, gente? Eu não uso não. anos. E a vitalidade de um cara de 35 não é igual a sua aí com 19. Então, faz parte. Isso é claro que a partir dos 20 anos pode haver uma queda de performance por parte dos homens. Mas sabe, gente, de 30 a 40 anos, essa queda tende a ser imperceptível. Então eu discordo aqui dele que você achar que o homem de 30 anos, obviamente ele é menos vigoroso do que o de 19, mas ele é mais experiente. Ele ainda é para ter, né, uma boa performance, uma boa rigidez. E essa de você precisar de Tadala aos 30, né? Muitos que são meus pacientes são altamente confiantes, né? Eles conseguem se dar bem sem. Ainda, os que lançam mão do comprimidinho após consumirem álcool, maconha ou drogas sintéticas, em caso de swing, onde, vez ou outra, comprimidos de Tadalafila são comercializados ilicitamente por bartenders. Há também clientes que carregam frascos com a fórmula manipulada e estado líquido. Para além dessa multidão que recorre... Isso é uma vantagem da Tadala, porque ela é uma molécula muito estável. Então existem várias formas de apresentação em manipulação, né? Vocês talvez tenham ouvido falar sobre o gummy de Tadala, que foi proibido, o spray de Tadala. Se for feito, né, em uma farmácia com uma matéria-prima de qualidade, é bem eficiente também. Só que é claro, isso por ser um medicamento manipulado de uma substância que exige prescrição, não era para ser vendido assim em nenhum estabelecimento, sem ser um estabelecimento, uma drogaria, uma farmácia, tá? Isso aí realmente é venda ilegal. Ao remédio crente que o prazer estará garantido. Claro, homens de meia ou terceira idade que usam remédio sob prescrição médica. Mas vale dizer que esse pode não ser o mais público majoritário. Claro que não é. Cara, o Tadalafila virou droga de festa. Tipo, por exemplo, tô no rolê no Brasil. É mais fácil eu arrumar um Tadalafila no bolso de alguém do que uma camisinha. Você tá ligado quando você tá, tipo, desesperado? Mano, tem camisinha aí, tem camisinha aí. Mano, tem camisinha aí. Tu fica desesperado assim, porque tipo, você não esperava que ia comer a mina. E foi fácil demais. Aí você tá ali, pô, não vou comer na pele. Aí tu fica desesperado. E geralmente, o que você faz? Você dá 5, 10 reais pro segurança, pro cara do baile, ele tem? O Tadalafila virou isso. Tadalafila é vendida em dose de 5mg ou 20mg. E pertence à mesma classe da sildenafila, o Viagra. Agora eu vou abrir um jogo pra vocês. Tadalafila de 20mg, você vai morrer do coração. Toma de 5. Não, de forma alguma, tá, gente? De forma alguma. Se você pode tomar o de 5mg, você também pode tomar o de 20. Essa ideia de que o de 20 vai dar mais infarto, AVC, de forma alguma, né? O que acontece é que em doses mais altas, o efeito da rigidez acaba ficando mais duradouro e um pouco mais potente.
e pode aumentar os efeitos colaterais, que costumam ser leves e transitórios, como dor de cabeça, obstrução nasal. Isso, de certa forma, fez com que o de 5mg fosse ainda mais popular, porque em doses mais baixas, os efeitos colaterais que são leves são ainda menos perceptíveis. Tá? Mas essa aqui você vai morrer, meu amigo, de forma alguma. O sujeito que morre com 20mg morre com 5 também, se não tiver uma avaliação, uma prescrição e um respaldo médico, hein? Cuidado. Se você, porventura, for tomar um dia em pacientes com doenças coronarianas, a superdosagem combinada de outros remédios pode levar à morte. Então fique esperto aí, você pode morrer com essa. Não é bem a superdosagem, tá? Na verdade, a superdosagem de Tadala é altíssima, né? Então, digamos, a dose tóxica é muito alta. Então, quero dizer o seguinte, se você tomar 20mg, se você aumentar para 40, 60, 80 ou 100 não vai te causar infarto nem morte, vai te dar uma baita dor de cabeça. A dose mesmo é muito, muito alta, até difícil de você calcular qual é a dose tóxica. Mas a verdade é que não tem grande benefício em você tomar doses acima de 20mg. Você vai aumentar o efeito colateral sem aumentar uma resposta, uma eficiência propriamente dita. Alguns homens podem até se beneficiar, aqueles que estão ali com uma resposta intermediária com 20mg, podem acabar melhorando, ter uma leve resposta adicional com 40 que vai fazer a diferença. Mas em geral, para a grande maioria, não, hein? Por isso. E outra coisa, e o remédio, a superdosagem, não é o fato de você ter altas doses de outros remédios, é o remédio errado, gente. Você não deve combinar a Tadala com nenhum tipo de nitrato, que são medicamentos para tratar a angina, que é a insuficiência coronariana, como monocordil, isocordil, que são aqueles medicamentos que você coloca debaixo da língua, geralmente, ou até pode tomar, obviamente, por via oral, quando você tem a dor no peito. Tá? É essa combinação que pode ser fatal. Médicos recomendam que se faça acompanhamento para que os pacientes sejam orientados, por exemplo, sobre quais combinações não fazer. A combinação a não fazer é essa. Não combine tadalafila ou sildenafila com nitratos, tá bom? Isso me cheira matéria encomendada? Agora me ajuda a pensar aqui, por que alguém encomendaria uma matéria dessa para aparecer na primeira página do Jornal Globo? Gente, isso na verdade foi esse vídeo já faz algumas semanas. Nessa época saíram várias e várias reportagens sobre o aumento do consumo de Tadala. Não foi nada encomendado não, foi uma onda, uma hype que deu na mídia. Eu mesmo fiz umas 3 entrevistas aí para as grandes círculos, veículos de imprensa, porque apareceram números exorbitantes que o consumo de Tadala aumentou mais de 10 vezes nos últimos 10 anos, que é um número realmente muito surpreendente. Ministério da Saúde ou o rival do laboratório farmacêutico que faz isso. Eu não sei, mas isso aqui tá me cheirando a matéria apontada. O uso e abuso da substância sem prescrição médica pode causar dores de cabeça e musculares, congestão nasal, indigestão, a efeitos graves como priapismo, ereção persistente dolorosa. Não, priapismo, gente, isso aí... Existem apenas 4 casos relatados na literatura. Se você comparar um medicamento que tem milhões e milhões de homens utilizando com apenas 4 casos, né? Então, a rigor, essa é uma preocupação que eu não tenho. A não ser, é claro, que além do comprimido, você esteja usando outras drogas que também têm um efeito vasodilatador no pênis, ou até mesmo as injeções intracavernosas. Esses 4 casos de associação de priapismo, quando foram se investigar melhor esses casos, foi observado que esses pacientes tinham outros fatores de risco. Então essa relação de causalidade, ou seja, de afirmar que foi a Tadala que causou o priapismo, isso aí fica muito fraco esse argumento. Mas os outros efeitos colaterais são bem comuns, que é a dor de cabeça, o nariz entupido, aquela queimação por uma dilatação dos vasos, uma congestão muscular, que pode ser uma dor na panturrilha, ou na coxa, ou até mesmo no glúteo. Perda de audição ou visão, baixa na pressão arterial e eventos cardiovasculares. Aqueles pacientes com angina ou insuficiência cardíaca não podem tomar esse tipo de medicamento de jeito nenhum. Que seja a angina e a insuficiência cardíaca descompensadas. Caso ela esteja compensada, se o paciente tolera atividade física, tolera exercícios, ele pode tomar tranquilamente esses medicamentos. Muitos próprios cardiologistas prescrevem, porque além de melhorar o fluxo de sangue para o pênis, esses remédios, gente, eles foram inclusive desenvolvidos para problemas de angina, problemas de dor no peito. Eles protegem a parte interna dos vasos sanguíneos. Eles são drogas que mexem no óxido nítrico. O óxido nítrico é um dilatador dos vasos sanguíneos e um excelente protetor cardiovascular. Então, na dúvida, se você tem algum problema cardíaco, converse com o seu cardiologista. Mas não pensem que é assim, o cara que tem problema cardíaco não pode tomar. Não é bem assim, tá? Caso contrário, podem sofrer consequências coronárias e ter até um ataque cardíaco. Também é contraindicado para pessoas que fazem tratamento à base de nitrato.
vasodilatadores que relaxam ou dilatam os vasos sanguíneos. Para quem tem hipersensibilidade à substância. Alerta Danilo Souza Lima da Costa Cruz, médico do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Marombeiros na fila. No Rio, os homens adquirem a droga sob demandas distintas em cenários variados. Em praias como as do Leme e Ipanema, adeptos compram seus remedinhos de ambulantes que disputam espaço na areia com vendedores de máscara de milho. Isso é realmente um absurdo, viu, gente? Aqui em Fortaleza eu nunca vi isso aí, né? Tô até um pouco surpreso. Realmente isso é um tipo de tráfico, né? Tráfico de drogas mesmo. Então é o seguinte, não é a camisinha não. O Tadalafila é o Trident que você compra na porta da balada pra ficar com um bafo. Pra evitar ficar com bafo. Então os ambulantes, os baleiros que vendem Trident também estão vendendo Tadalafila. E, se eu não me engano, você pode cobrar uma margem maior. Porque, tipo, o Trident, você compra lá a R$1,50 no distribuidor, você vende a R$5, não é? O Tadalafila acaba sendo R$1 o comprimido, só que você pode vender por 15, R$20. Um comprimido nenhum compra. Gente, lembrando que você fazer revenda de medicamentos não é algo legal, hein? Não é algo legal e deveria ser desencorajado. Cara, será que o tráfico de drogas ilícitas vai entrar nesse mercado aqui também? Isso não deixa de ser um tráfico de droga, né? Você está comercializando por pessoas, por vendas não credenciadas de um medicamento que exige ali uma regulamentação da Anvisa. Isso é um tipo de crime, hein? No último carnaval, a propaganda da Tadala podia ser ouvida em meio a batucada de blocos, com venda ilegal feita até por crianças. Puta que pariu. Aí é o fim da picada, meu irmão. Fora dos períodos sazonais, a febre persiste. A oferta do produto na rampa e na passarela do Maracanã. Porra, do Maracanã, como é que você... Pô, cheio de macho lá, um em cima do outro. Porra, você vai tomar um Tadalafila e ficar de pau duro vendo o Arrascaeta jogar. Puta que pariu, mano. Essa aí eu não entendi. Essa aí não deu pra entender, não. Não deu pra entender, não. Tem na Central do Brasil, em festa universitária. Festa universitária até vai, mas do Maracanã é sacanagem. A Tadalafila está na boca do povo. Nas rodas masculinas muito se fala. Todo mundo está broxando. Não é que tá broxando, tem medo de broxar. Não é que tem medo de broxar. Tem medo de ser pior do que o último cara que comeu ela. E é isso aí, gente, gera aquele efeito de ciclo vicioso, né? Se tá todo mundo buscando ou almejando um tipo de performance que é fora da realidade, isso não vai acabar bem, não vai acabar bem. Não é à toa que mesmo esse aumento das vendas tendo aumentado 10 vezes, o número de homens com disfunção erétil, em vez de diminuir, está aumentando. Porque você está gerando até uma melhora de performance momentânea, mas você pode estar trazendo vários problemas para a sua confiança, para a sua performance e por aí vai. E eu acho que é porque ninguém está bem, diz o biólogo Paulo Duarte, consumidor de 38 anos, que se reconhece na sigla LGBTQIA+. Acho curioso que os homens heterossexuais, amigos meus, um amigo meu, falam disso com outros homens sem vergonha, até com certo orgulho. Vou usar Tadala, é normal, é verdade. É muito... Rio de Janeiro é foda, Rio de Janeiro é exatamente assim. Vocês que não são do Rio de Janeiro, isso é tão comum aí no seu círculo de amigos igual no Rio de Janeiro? Ou o Tadala é algo bem carioca, bem carioquês? Não, de forma alguma. Né? Tadala é uma coisa disseminada em todo o Brasil. E saibam, gente, isso é muito forte no Brasil, porque aqui você tem um acesso muito mais fácil a essas medicações. Nos Estados Unidos, na Europa, existe uma regulamentação bem maior. Inclusive, existem outras opções mais fracas que você podem comprar, né? Como o próprio Eroxon, alguns tipos de creme, gel que são afrodisíacos, até alguns suplementos, exatamente pela falta de acesso à Tadala. Mas aqui que tem um medicamento que é amplamente eficiente, de amplo acesso, então aí acaba que gera essa aberração, né? Desse acesso tão fácil sendo vendido ali na praia por ambulante, que isso é uma loucura. Que acabou alastrando pro resto do Brasil. O positivo é que eles abrem alguma fragilidade, mas percebo que eles não conversam sobre motivos para estarem broxando. Comigo tem a ver com insegurança. Se eu estou nos primeiros encontros com a pessoa, eu uso para chegar chegando. Exatamente. Então a grande verdade, gente, que os homens de maneira geral, que são aí da tropa da Tadala, estão querendo resolver um problema de confiança com a Tadala. Né? Então, leia-se bem, não se engane. Pode até parecer engraçadinho aqui nesse vídeo, mas em consequências mais à frente, o sujeito acaba desenvolvendo uma disfunção erétil bem grave e não tem nada de engraçado nisso quando a coisa começa a apertar, entendeu? A naturalidade com que o assunto emerge, tanto em conversas cara a cara quanto em grupos virtuais, reflete a onda do uso recreativo do medicamento. Embora alguns usuários frequentes da Tadala afirmem que não dá pra perceber a diferença na hora do sexo, porra, dá, claro, dá, claro que dá. Às vezes os caras que tomam dizem, se a pessoa for esperta, vai saber que tomei. É uma ereção diferente, menos natural. Cara, o seu pau fica duro igual uma pedra, cara. Porque o mecanismo de ereção envolve o relaxamento do músculo e a entrada de sangue. Então a Tadala ela gera uma expansão mais forte do músculo. Então é o que eu digo, a pressão interna, a pressão intracavernosa, ela pode ficar maior. Mas o que ele quis dizer aqui é que
algumas vezes não é perceptível porque não tem como você saber, não é uma ereção contínua, o sujeito precisa de um estímulo, responde de forma correta ao estímulo. Se ele já tem uma ereção nota 10, né, não dá para ficar uma ereção nota 11, às vezes até dá para ficar uma nota 11, né? Mas o cara que já tem uma ereção perfeita, fica muito parecido, é como quem tá pior percebe mais a melhora. Quem já tá bem, às vezes é mais uma questão de um pouquinho mais duro, uma recuperação mais rápido, capacidade de emendar 2 ou mais seguidas, né? Mas, tipo, você goza, daqui a 5 minutos teu pau tá durão de novo. É isso mesmo. Mas não é só quem está interessado em melhorar o desempenho sexual que recorre ao medicamento. O efeito vasodilatador da substância passou a atrair mais consumidores. Em grupos de aficionados por exercício físico, mais precisamente entre a turma da hipertrofia a qualquer custo, acredita-se erroneamente que a substância cumpre a função de pré-treino. O médico do Rupiwerg contesta essa crença e frisa que não há comprovação de eficácia do remédio na melhora do desempenho dos exercícios físicos. Não há mesmo, tá, gente? Foi testado, não é que não há comprovação, é que foi testado e mostrou-se que não ajuda. Tá? Se realmente tivesse sido comprovado, isso já teria sido muito bem difundido. E veja bem, como ele está falando, existe uma epidemia de uso, todo mundo está usando. Então, se realmente trouxesse um benefício atlético, né, isso já seria mais fácil de comprovar, já que há um uso disseminado, tá? E realmente não tem os efeitos colaterais. Eu não recomendo de forma alguma que você use para esse fim aí de melhorar o desempenho atlético. Físicos. Menos ainda, evidências científicas. 5 anos atrás, um estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostrou que 21,4 milhões de caixas de Tadalafila foram vendidas no Brasil. 21 milhões. No ano passado, o número superou os 64 milhões. Caralho! 64 milhões. Dividido por 365. Pô, eu tô ruim de matemática. É 500 mil cartelas por dia? E a cartela... Cara, se você pensar, são 64 milhões de caixas, né? O Brasil tem 230 milhões, 50% homens, então é como se fosse dos 130 milhões de homens, metade dos homens do Brasil já tomaram. É claro que tem gente que consome mais de uma caixa, né? Enfim, e às vezes uma caixa dá para várias pessoas, mas é como se quase metade, 50% dos homens já tivessem tomado no ano passado ou adquirido uma caixa de Tadala. Mano, é muito remédio. Muito remédio. Em 10 anos, a comercialização do remédio no país cresceu 20 vezes. 20 em vezes. 2015, segundo a Anvisa, 3 milhões de unidades foram vendidas. Outro grupo que movimenta esse mercado é os que tentam transformar o corpo numa máquina de sexo. Característica apontada pelos próprios adeptos de encontros liberais. O carioca Rodolfo Macedo. Gente, máquina de sexo, né? O pessoal pode esticar um pouco, mas certamente para homens que têm uma alta demanda, né, que estão buscando ali uma performance repetitiva, é um dos tipos abusivos também do uso do remédio. Empresário de 37 anos, não monogâmico, e dono do perfil de Instagram Hierarquia na Berlinda, diz ter sido testemunha de cenas de sexo em que frequentadores de uma casa de swing na Barra da Tijuca, eu sei qual é essa casa de swing, é lá no Itaiangá, naquela rua do Rio, no Itaiangá, atrás do Osvaldo, lançavam um monte de comprimidos ou spray para garantir atuações infalíveis. Cara, na minha época, tinha um líquidozinho chamado Camagra, que você comprava na Tailândia. O pessoal que viajava pra Tailândia, época aí de Koh Phi Phi, Koh Phangan, pessoal que tem grana e tem seus 35, 40 anos, lembra muito bem disso. Era o Camagra. Em dada... Aí não tinha Tadalafila ainda. Em dada fase, ele mesmo... Norton, um abraço pra você, Epitácio. Tô te vendo. Em dada fase, ele mesmo se tornou refém do artifício. A não monogamia te põe de frente às suas inseguranças. Uma delas é a performance. As pessoas querem saber quem são os caras que entregam. Tem os mais indicados, os solteiros famosos. Muitas vezes, esses eram os homens que ficavam no canto da balada, sem beber, porque a bebida pode dificultar a ereção. Era assim, Tadala no bolso, sobriedade e espera pelo convite. Frequentei casas de swing por 2 anos, praticamente todo fim de semana, diz ele, que se identifica como pansexual. Orientação afetiva e sexual relacionada a um desejo por pessoas, independente de sexo biológico e identidade de gênero. Cara, pansexual é viado. Me desculpa, não existe homem bissexual nem pansexual, você é gay. Dá dor de cu. Bala de goma proibida. Macete, lembra que num dia em que saiu desprevenido e sem autoconfiança habitual, não foi difícil buscar ajuda. Caralho, que artigo longo dessa porra? Vamos até o final, foda-se. O uso dessa... vamos até o final. Substância dentro da casa de swing passou a ter tão comum que, num dia que eu estava inseguro, pensei, vou pegar um negocinho. Logo me disseram, o cara do bar vende, é lucro certo. Ele compra uma cartela por R$11 e vende comprimido a R$20 cada e fatura 100. Ó, pessoal, mas só um alerta, né? Então, muitas pessoas estão recorrendo a essa ferramenta que seria para tratar a disfunção erétil sem precisar. Então, você está gerando uma otimização da otimização, ou seja, quando você realmente precisar de água a mais, você não tem muito o que fazer. Inclusive, eu tenho vários pacientes que são frequentadores de casa de swing que o Tadala já não dá conta. Eles estão partindo agora para as injeções intracavernosas, Caverjet, Trimix, para manter esse efeito. Isso que ele está falando aqui está até um pouco desatualizado, na minha opinião, porque
Se todo mundo toma para qualquer encontro, você vai para casa de swing e a Tadala já não vai entregar, não vai dar aquela super resposta que um cara que vai transar 6, 8 horas seguidas. Muitas vezes esse pessoal já está recorrendo a coisas mais potentes, né? Além que a margem é altíssima, margem de traficante de droga, de PCC. Opa, tá acabando. Apesar de os médicos alertarem para os riscos do uso do remédio sem indicação de um médico, a Tadala caiu no gosto do público. Ainda havia manifestações culturais. No último carnaval não passaram desapercebidas fantasias inspiradas no remédio. Na música, canções do piseiro ao funk, é verdade. É sertanejo, o piseiro fala de Tadala mesmo. Carrega o nome do medicamento no título ou nos refrões. Aí, o Globo, você dando erro ortográfico aí na publicação, é refrões. Putz. Recentemente, quando empresários tentaram se apropriar da substância no ramo alimentício, o Joe Vlog se fudeu com isso. A Anvisa travou a jogada. Há 2 meses foi publicado no Diário Oficial uma resolução que proíbe a fabricação, a distribuição, a manipulação, a propaganda e o uso de uma bala de goma à base da Dalafila. Cara, o John Vlog ia ganhar muito dinheiro com isso. Mas aí também foi porque ele estava fazendo uso, estava incitando o uso, infantilizando o uso, e isso realmente ia ter um efeito muito negativo. Foi muito acertada aí a decisão da Anvisa de bloquear esse tipo de comercialização. O produto chegou a ser divulgado por influenciadores nas redes. Especialistas apontam que o uso recreativo e sem prescrição médica pode causar, além de efeitos físico-químicos no organismo, dependência psicológica. Isso é real. Mas assim, porra, um cara solteiro como eu não vai transar todo dia pra ser dependente psicológico. Vamos dizer, uma vez por semana, você vai tomar 52 vezes por ano. Você não vai ficar dependente, ou vai? Vai sim, vai sim. A dependência psicológica não tem a ver com a frequência que você usa. Você pode usar todo dia e ainda assim não ficar dependente, como você pode usar só 52 vezes no ano. Depende do grau de deficiência que você tem, seja de uma deficiência de confiança, um problema psicogênico, ou do grau da disfunção erétil que você tem subjacente. O que acontece é que muitos homens, ao primeiro sinal de insegurança, tomam um remédio, e isso pode dizer que ele, de alguma forma, ele pode estar desenvolvendo uma disfunção e está mascarando o problema. Daí, quando ele vai buscar uma ajuda especializada, já está um quadro mais grave. Muitas vezes já dependente mesmo. Muitas vezes com os primeiros usos, gente. Eu tenho visto até colegas, homens, adolescentes, que faltam a confiança para se aproximar na primeira relação. Garotos de 18 anos, de 20 anos que estão tomando para superar um problema de falta de confiança, de falta de desenvoltura no relacionamento. Então isso, saiba, não existe um período ou número seguro de vezes que você pode tomar sem causar dependência. Os próprios usuários dizem ter a consciência de que a insegurança subiu demais a cabeça. Soube de um homem que tomou muita Tadala e morreu na casa de swing. Caralho! Ele tinha misturado com álcool e outras drogas. Aí é overdose, né? É uma prática que se torna... Não é bem uma overdose, né? Porque às vezes esse sujeito toma, tem como eu falei, uma doença cardíaca oculta, uma insuficiência cardíaca descompensada, e aí quando você mistura drogas que mexe com a pressão, pode mexer com o ritmo cardíaco, pode acabar tendo uma crise, né? A grande chance de o cara que toma a primeira vez voltar. Quando parei de usar, me dediquei à necessidade de focar no desejo em quem está ali e de estar bem mentalmente. Em resposta ao Globo, a Prefeitura do Rio diz realizar fiscalizações diárias para coibir vendas ilegais para apreender mercadorias mediante flagrante. Além de serem alvos da CEOP, da Guarda Municipal, ambulantes que comercializam o medicamento também são suscetíveis à penalidade dos órgãos policiais e sanitários. Mas foda-se, se vai vender por camelô. A farmácia te vende, sem prescrição médica, porra nenhuma. Bom, rapaziada, eu quero saber o que vocês acharam aí do artigo sobre o Tadalafila. Eu acho que foi plantado de algum jeito. E se você descobrir o porquê alguém plantar uma matéria desse teor, desse nível, no Jornal Globo, coloque nos comentários. Se você usa o Tadala debaixo da língua, coloque a tua experiência aí nos comentários. Tamo junto. É só o começo. Pessoal, já falei para vocês dos riscos do usar Tadala. Mais uma vez eu digo, não acho que foi uma reportagem plantada. Isso realmente foi um hype que vários meios de comunicação utilizaram, porque é realmente surpreendente ali o número de homens que estão buscando esse artifício para melhorar a performance. Agora você, que está buscando uma maneira natural, 100% natural, para recuperar sua confiança, para ter uma ereção mais potente, sem depender de Tadala, então eu tenho um convite para te fazer. Participe do meu evento online gratuito de 3 aulas, onde eu vou te explicar o caminho para você se transformar em uma verdadeira máquina de prazer. Na primeira aula eu vou falar sobre os 3 erros que todo homem que falha na hora H comete para você evitá-los. Na segunda aula eu vou falar sobre os 3 fatores do homem-máquina e como você pode alinhá-los. E na terceira aula eu vou falar sobre como você pode participar do meu treinamento online, que é o Desafio Máquina de Prazer na hora H de 21 dias, para você buscar essa melhora de performance. Beleza? Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você quer mais algum vídeo react meu aqui.